Então, estou aqui com o doutor Gilmar de Oliveira. Muito boa tarde, seja bem-vindo, como sempre, aqui ao nosso programa. Então, quer dizer que cada raça, doutor, existe uma tosa específica? Existem vários padrões de tosa que podem ser usados em várias raças igualmente. É claro que quando se fala em verão, a primeira ideia que vem na cabeça das pessoas é que tem que se cortar o pelo totalmente. Quanto mais baixo, mais fresco seria para o cão. Isso também é uma coisa errada, porque assim como já foi dito, o cão ele não sua, né? A sua troca se dá através de calor, se dá através da respiração. Então, se manter o mesmo padrão, evitar inclusive de se usar tosas muito radicais, porque o cão tem a pelinha clara, isso pode incidir mais os raios solares e inclusive vir a causar outros problemas dermatológicos, né? Existem hoje padrões de tosa que são feitos com a máquina, com várias alturas distintas de acordo com o pente que se usa, né? E também as tosas feitas na tesoura, onde o tosador pode controlar a altura desse pelo conforme a vontade do proprietário que venha solicitar. Então não precisa dizer assim que porque é verão precisa ser tosado radicalmente. Claro que tem muitas pessoas que preferem tosar mais curto para facilitar a higiene do verão, como os banhos, claro, secar esse tipo escovar esse tipo de situação. Mas mais por isso, não que isso vá deixar ele em bem-estar em relação ao calor, né? Gente, se você aí de casa tem alguma dúvida a respeito do verão aí para o seu animal de estimação, se pode causar alguma doença, algum problema, enfim, qualquer dúvida que for, pode ligar para cá. O telefone aqui da RIC TV Record mudou. Anote aí já na sua agenda o nosso novo telefone. É 3381-3200. 3381-3200. Doutor, você falou que a troca de calor é pela língua, né? A troca de calor é pela respiração. Pela né? respiração Exato. deles. Quando eles ficam muito ofegantes, quer dizer que eles estão com muito calor? Exato. Uma das coisas que deve se preocupar no verão é exatamente isso. Como o cão ele não tem glândulas sudoríparas o suficiente para esfriar esse corpo quente, ele vai trocar o calor do corpo pela respiração. Ou seja, joga ar quente para fora, vem um ar mais fresco para dentro. Isso faz com que haja um controle, uma termorregulação do indivíduo, do corpo. É por isso que se deve ter bastante cuidado na época de verão, exatamente porque o cão pode sofrer aumentos de temperatura, que a gente chama de intermação ou insolação mesmo, devido ao excesso de calor e a não resfriamento suficiente desse corpo. Existem raças, principalmente as raças de focinho curto, que são os braquicefálicos, eles têm mais dificuldade de trocar o calor com o ambiente, porque esse trânsito respiratório é mais curto. E daí o que faz? Tem que se evitar totalmente passear com o teu cão ou ter atividades físicas com ele, principalmente nas horas quentes. A gente recebe muitos pacientes em crises de insolação, de intermação, principalmente os cães braquicefálicos, como é o caso do bulldog, dos pugs, dos shih tzu. Cães que têm o focinho bem curto, né? Então, são cães que fazem muita crise e isso leva a risco de vida e pode levar a óbito. Quer dizer, o cuidado ali é um pouquinho mais especial. Mais especial. Então, submeter esses cães a ambientes mais refrescados, muitas vezes até um ar-condicionado em algumas situações, não andar com esses cães em horas quentes do dia, não utilizar focinheiras que dificultem essa troca do calor, certo, que pode agravar mais a situação. A gente tem ligação, doutor, já continuamos com esse assunto, mas antes vamos passar a ligação, uma dúvida de um telespectador ou telespectadora. Alô, quem fala? Oi. Oi, quem fala? Eliane. Oi, Liliane, você fala de onde? Do Pavazinho, Blumenau. Perfeito, querida, pode fazer a sua pergunta. Sim, boa tarde primeiro. Eu tenho uma chow-chow em casa e ela sofre muito agora no verão com calor. E eu queria ver se tem alguma outra opção que eu possa estar fazendo para melhorar para ela esse calor, que Blumenau é muito quente. Bom, o chow-chow, inclusive, tem que ter bastante cuidado quando se fala em tosa, porque tem muitos cães dessa raça que, após a tosa, dificulta muito o retorno do pelo. E quando ele retorna, muitas vezes retorna de uma forma desigual e fica bastante estranho e feio até por sinal,
porque cresce pelos em determinadas regiões, muitas vezes não cresce no todo. Claro, isso são algumas exceções. Então é o cuidado que se tem. Mas a principal situação que tu vai ter num clima como o nosso, num cão de pelo, é mantê-lo em um local fresco, em dias muito quentes, até inclusive submeter ele a um ambiente refrigerado, um ar-condicionado, mesmo até um ventilador que possa melhorar essa performance respiratória dele. Existem pessoas que deixam os seus canis em locais onde pega sol o dia inteiro e lá fica o cachorro. Tá errado realmente isso, é né? perigoso. Ocorrem muitas baixas em relação a isso, né? E outra coisa também que é legal a gente alertar a galera aí que está nos assistindo agora é com relação a carro. As pessoas deixam o seu cãozinho no carro, aí fecham o carro inteiro, saem para fazer alguma coisinha e voltam. Muitas vezes, quando voltam, o cachorrinho está até morto, né? Morto. Pelo excesso de aumento de temperatura que isso pode acontecer. Doutor, com relação a dermatites, câncer de pele, que cachorro também pode pegar, eu estendo até falando um pouquinho mais sobre gatos também, né, doutor? A chamada dermatite solar, ela pode acontecer tanto em felinos como em caninos, né? Ela se manifesta inicialmente por uma vermelhidão excessiva da pele, descamação, principalmente nas regiões de ponta, como acontece muito na região de ponte nasal e espelho nasal, e nas extremidades das orelhas. É muito comum isso em cães, principalmente da raça, vamos citar o Bull Terrier branco, ou raças de gatos brancos, o persa ou angorá, que tem pouca pigmentação de melanina na pele e gostam muitas vezes de tomar o seu banho de sol, né? As extremidades estão muito sujeitas a fazer o que a gente chama de carcinoma espinocelular, ou também conhecido como granuloma, acontece principalmente nas extremidades das orelhas e na região do focinho. Passar filtro solar daí? Exatamente. Então, evitar que o animal seja submetido ao sol nas horas das 10 até a metade da tarde, como também a mesma situação vale para a gente, né? E usar os filtros solares realmente. Existem hoje filtros solares específicos para cães e gatos. Ah, não é o nosso? Não, pode-se até usar, mas não seria o indicado. Tá, né? Perfeito. A gente tem mais uma ligação. Tem que ser um filtro, assim, de bastante proteção. Né? De fator alto, Acima de 50. Acima de 50, perfeito. Alô, quem fala? Oi, Maiara. Oi, Maiara. Você fala de onde? Badenfurt, Blumenau. Legal. Sua dúvida qual é, Maiara? É que o pelo da minha cachorrinha, uma Fox Paulistinha, cai demais no verão. Eu queria saber se tem algum remédio, alguma coisa, ou troca de ração. Certo, boa pergunta. E aí? O que acontece muito é que às vezes as pessoas se iludem em achar que o cão de pelo curto perde menos pelo que o cão de pelo comprido. Ao contrário. Se tu for avaliar em relação à pele, o cão de pelo comprido tem um pelo único de crescimento continuado que cresce nesse folículo, no folículo piloso. E o cão de pelo curto tem vários pelos que crescem nesse folículo. Então, conforme ele vai crescendo, ele atinge uma altura, ele cai. Então, vai sempre vindo um outro na sequência. No verão, existe uma tendência a perder mais para afinar um pouco essa pelagem. Assim como tu observa em outros cães que possuem na pelagem o subpelo, como é o caso do Chow-Chow, pastor alemão, cães de raça com pelo em que tem aquela pelugem por debaixo, ele também chega nessa época de verão, vai perder essa penugem. Inclusive, respondendo até a pergunta anterior, uma das formas para se aliviar um pouco esse calor, se não for submeter o cão à tosa, é escovar bem ele e retirar esse subpelo que está caindo. Isso vai favorecer, inclusive, um pouco mais de ventilação no corpo. No caso do Fox Paulistinha, eu vou dizer para ti, é um dos que mais perdem pelo. Até eu brinco que eles perdem pelo 2 vezes por ano, de janeiro a junho e de julho a dezembro. Nossa! Que perdem o ano inteiro, né? Então, pode até se fazer uma revisão na alimentação, para ver se essa alimentação tem proteína o suficiente, fazer uma suplementação em ácidos graxos, como é o caso de ômega 3, ômega 6, ômega 9, isso vai fortalecer essa pelagem e vai diminuir a queda. Agora, totalmente, não. Ok, gente, para a gente finalizar também, a gente sempre deixa claro aqui, junto com a Evelyn, as meninas da ONG É Pra Blue, a necessidade de você caminhar com seu animal de estimação em todos os dias, né? Inclusive inverno e verão. Só que no verão, o cuidado com esses horários de pico de sol, que é o caso das 10 da manhã até as 4 horas da tarde, deve-se evitar. Principalmente, o doutor Gilmar já falou isso várias vezes aqui até no programa, por causa, não só também pela troca de calor, que a gente comentou aqui, também por causa do estofadinho embaixo da patinha de cada um deles, né? Que acaba queimando, isso pode acontecer. O exercício físico, assim como para nós também, para eles é importante, deve ser feito.
mesmo no verão. Só que tem que procurar as horas mais frias, mais frescas do dia, como o início da manhã ou à noite, né? Animais que estão acima do peso, deve-se evitar esse tipo de exercício no verão, porque é outro agravante. O excesso de peso também aumenta o risco de internação, aumenta o risco dessa temperatura subir, porque existe um isolamento de gordura bastante grande. Eu já tive várias situações de cães que morreram num simples passeio, às vezes até mesmo noturno, em noites muito quentes, né? As almofadinhas, pensa bem, o que é andar descalço no verão numa calçada ou num asfalto? É difícil, se sente o calor e realmente se queima o pé. O cão também vai queimar. Apesar dele ter essa almofada, ele também está sujeito a vir a descamá-la e realmente vir a causar lesão, inclusive depois de sentir no fato de andar. Então é importante caminhar em horas frescas para, inclusive, não ter uma calçada muito quente onde se anda. Manter essas superfícies sempre limpas e hidratadas. Existem hidratantes que se usa para manter esse tecido saudável. Porque realmente o cão vai rachar, vai descascar e vai sentir o calor. Imagina uma temperatura de 40 graus. Se tem gente que chega a fritar ovo no asfalto, imagina como é que fica o pé. Pecadinho, né? Doutor Gilmar, como sempre, muito obrigada pela presença aqui no programa, tá? Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Obrigada.